E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, tá? Sobre permissão. Muitas vezes, pessoal, a gente permite que as coisas aconteçam na nossa vida, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E eu sei também que muitas vezes isso impede a gente de crescer, tá? Muitas vezes isso faz com que a gente se sinta travado. Muitas vezes isso faz com que a gente deixe de dar alguns passos na nossa vida, tá? E aí eu quero conversar com vocês sobre isso hoje, porque ontem eu estive conversando com uma amiga e semana passada eu estive conversando com uma outra pessoa também. E aí eu comecei a perceber o quanto que elas precisavam da permissão de alguém. Mas na verdade, esse alguém não existe, né? Na verdade, a permissão ela depende da gente, né? Muitas vezes nós esperamos aí permissões de pessoas da nossa família, de pessoas da nossa igreja, de pessoas do nosso trabalho, como chefe, como líder, como supervisor, como pessoas que estão acima da gente, de alguns amigos. Às vezes a gente acha que precisa da permissão de amigos, às vezes a gente acha que precisa de permissão da sociedade, e quando na verdade a única pessoa que precisa permitir é você mesmo, não é? Esse é um assunto de extrema importância, porque às vezes a gente pode achar que tem coisas que, na verdade, que tem coisas que, assim, fogem um pouco do nosso controle, né? Eu sei que tem coisas circunstanciais que acabam acontecendo, saindo fora do nosso poder, e aí a gente acaba travando nisso aí, tá? Quando, na verdade, eu volto a reforçar que a gente precisa se permitir, tá? Pois foi assim exatamente comigo, né? Eu diversas vezes me travei, até quando eu comecei mesmo na internet, lá em 2021, 2022, não sei. Durante um tempo eu fiz tudo que precisava fazer e depois de um certo tempo eu parei, né? Eu travei, na verdade. Essa foi a palavra. Eu travei porque eu fiquei com medo do julgamento das pessoas, eu fiquei com medo do que elas iriam falar, eu achei que elas iriam rir de mim. Então eu acabei permitindo com que isso entrasse dentro de mim e, na verdade, acabou me travando. Então, hoje, né, que eu tô numa outra situação, hoje que eu tenho outra mentalidade, hoje que eu tô aí há mais de 100 dias aí postando vídeos aí, diversas áreas, né, da nossa vida, eu volto muito pro lado empresarial, mas antes de todo empresário, antes de todo empreendedor, existe um ser humano por dentro, assim como eu, assim como você que está assistindo agora esse vídeo aí. Então, eu falo nos dois âmbitos, né? Tanto o pessoal quanto o profissional. Então, pessoal, eu quero que você pare para analisar na sua vida agora o que é que você está permitindo na sua vida. Seja ele pro lado bom, seja ele pro lado ruim. Lado bom, me permitir fazer um curso que eu queria, me permitir entrar na faculdade apesar da idade que eu tenho, me permitir a viver um novo amor, depois de algumas decepções que eu tive, me permitir a começar um novo negócio, me permitir a mudar de emprego, né? Me permitir a comprar algo para mim. Isso aí é permissão pro lado bom, né? Da vida. Mas existem permissões também, pessoal, que travam a gente, como eu acabei de falar. Existem permissões que deixam a gente muito pro lado negativo. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, por exemplo, uma permissão do lado negativo. Permitir com que as pessoas falem de você, permitir com que as pessoas riem de você, permitir que as pessoas julguem você. Isso aí é muito mais sobre elas do que você, e sim de você parar com elas a reação que você vai tomar.
Então, por exemplo, se a pessoa ela fala de você, você não tem controle sobre a pessoa. Mas você tem controle sobre as suas emoções em relação àquilo, né? Se você, por exemplo, permite com que as palavras que aquela pessoa falou sobre você entre dentro do seu coração, dentro da sua mente, isso vai fazendo, vai remoendo dentro de você e você acaba sofrendo por isso, né? Outra permissão negativa, relacionamentos, né? Às vezes você permite um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, um relacionamento onde ambos, né, ou ele ou ela ali, fale coisas que você não gosta, fazem coisas que você não gosta, e aí você acaba se permitindo por alguma situação, né? E isso eu acho de extrema relevância para esse tema sobre permissão, porque a gente convive com pessoas todos os dias, nós precisamos, né, ter pessoas do nosso lado, e a gente permite que essas pessoas acabam influenciando a vida da gente. E aí eu volto um pouquinho a falar que eu estava conversando com algumas amigas esses dias, né? E eu vi o quanto que essas pessoas sofriam por essas permissões que elas deixaram entrar dentro do coração e da mente delas, né? E uma delas me disse assim: Ivan, você é muito frio. E a questão não é ser frio. Eu tenho 40 anos, já estou bastante calejado aí, de tanto apanhar da vida. E hoje eu tenho um certo conhecimento, uma certa experiência, uma certa um histórico, né, de vida. Então, assim, muitas coisas eu errei, muitas coisas eu acertei, muitas coisas eu permiti que acontecesse na minha vida, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E é por isso que hoje eu tenho a propriedade e a autoridade para falar para você que você precisa parar e analisar a sua vida e principalmente permitir ou não permitir com que as coisas aconteçam. Você precisa parar de permitir que o medo te bloqueie de você dar o primeiro passo aí em relação a alguma atividade da sua vida. Você precisa parar de permitir que pessoas fazem mal para você. Eu não estou falando, como se diz assim, as pessoas elas vão continuar fazendo, mas você não pode deixar isso acontecer internamente dentro de você, entendeu? Você precisa bloquear essa ação da pessoa no sentido de deixar a pessoa de lado, de você não entrar mais em contato com a pessoa, de você não falar com essa pessoa se não te faz bem, né? E assim é um trabalho, assim é um relacionamento, assim é os gastos que você tem com o seu dinheiro, que você está permitindo que isso aconteça, em todas as áreas, né? O que você tem deixado, o que você tem permitido entrar na sua vida, ok? O que você tem permitido parar ou iniciar na sua vida. Esse é um trabalho que você precisa fazer dentro de você, ok? Você precisa se dar permissões para algumas coisas e outras coisas você precisa permitir que não te aconteça, tá? Então você pode permitir estudar, você pode permitir aprender, você pode permitir trabalhar, você pode permitir crescer na sua vida, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo retirar a permissão de que tudo aquilo que está roubando sua paz, tira essa permissão de você, entendeu? Tire isso para que não aconteça de você ficar remoendo, levando essas coisas para trás, levando essas coisas para sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu sei que não é fácil, pessoal. Eu sei que não é fácil porque dói, né? Dói, muitas vezes dói. A gente permite tanto pro bem quanto pro mal. Provavelmente você vai ter que se afastar de pessoas, provavelmente você vai ter que se afastar de ambientes, provavelmente você vai ter que às vezes deixar um trabalho, provavelmente às vezes você vai deixar coisas que hoje você não gostaria de deixar, entendeu? Mas a grande questão, pessoal, é essa transformação que começa no decidir. Decidir, permitir, decidir ou não permitir aquilo aconteça na sua vida. Isso aqui é um papo um pouco mais complexo, vamos dizer assim,
mais maduro, mas como eu disse, eu acredito que eu tenho assim essa capacidade de estar conversando com você agora, porque são experiências, né, que eu tenho vivido, coisas que eu tenho visto pessoas sofrendo sem necessidade. E aí eu quero te provocar numa seguinte situação, ó. Toda transformação acontece no dia em que você decide dizer sim, ok? Para aquilo que te aproxima do seu propósito. Essa frase está escrita ali, ó, eu estou lendo para vocês. E não para aquilo que te afasta dele. Ok? Pessoal, isso é um assunto muito importante, pessoal. Você precisa parar e analisar as coisas que estão acontecendo na sua vida agora, né? Refletir e parar de permitir que coisas ruins aconteçam e permitir com que coisas boas aconteçam também, tá? Então espero que esse vídeo aqui seja um vídeo de autorreflexão para você, seja um vídeo que você possa usar em todos os momentos que você estiver meio para baixo, que você estiver precisando de uma palavra de incentivo, né? Porque isso aqui serve também como incentivo para você. Um vídeo simples, porém um vídeo aprofundado, né? Porque é um tema muito forte. Então, pessoal, às vezes... Eu vou dar até um outro exemplo aqui. Eu tive diversos gatos, né? Animais, gatos. E quando eu acabei perdendo os últimos 3 que eu tive, lá em 2022, por aí mais ou menos, eu decidi que eu não queria mais. Não queria pegar mais nenhum animalzinho de estimação, porque a gente acaba pegando muito amor neles, né? E aí seja gato, cachorro, coelho, passarinho, por aí vai. E aí depois a gente acaba sofrendo demais. E aí uma vez eu passei por algum lugar onde estava tendo uma feira de animais, e aí conversando com a moça, tinha uns gatinhos lá, fui brincar com eles tudo. E aí falei pra ela, né, que eu já tive alguns gatos e que eu não queria mais, por causa pega amor, tal. E aí ela me falou assim, mas você tá bloqueando de sentir esse amor novamente dos bichinhos, né? Porque realmente os bichinhos trazem muito amor, muito carinho pra gente. Hoje mesmo eu tenho uma cachorra, hoje eu tenho 2 gatas, tem um gatinho do vizinho também que não sai daqui de casa, então hoje eu me permiti, né? E aí ela falou sobre isso, né? Então você tá bloqueando de receber esse amor. E aí volta naquilo que eu falei, né? Eu deixei a permissão de não sentir esse amor por alguma coisa da minha cabeça. Hoje não, hoje eu me permiti ter os bichinhos novamente, sentir o amor, o carinho que eles trazem, né? Que é bastante, é muito acolhedor, né? Quando a gente chega em casa, os bichinhos tá com a gente. Eu tenho mesmo uma das gatinhas minhas, dorme aqui em cima do meu peito toda noite. Então, assim, é muito gratificante. E assim é você permitir um novo relacionamento, assim é você permitir um novo trabalho, assim é você permitir estudar, mesmo o pessoal falando que às vezes está velho demais. Então, assim, não existe as coisas externas, pessoal. Existe é você com você mesmo, né? Ontem eu conversando com uma amiga minha, como eu havia comentado para vocês, ela falou assim, Ivan, eu não queria falar para você essas coisas porque eu não quero, a palavra dela foi te contaminar, né, com tanta negatividade, com tantas coisas e por aí vai da vida dela que aconteceu. E aí eu falei para ela, ó, eu não quero parecer muito, como se diz assim, eu não quero parecer o que eu vou falar para você seja muito... Me fugiu até o nome da palavra agora. Mas eu falei para ela assim que ela não vai me contaminar por 2 motivos. Primeiro, que eu não permito com que nada externo negativo me contamine. E também porque eu tenho uma mente blindada hoje, né? Eu já sofri demais, eu já passei muitas coisas na vida, assim como muitos de vocês hoje. Então eu não permito mais com que as coisas ruins afetem o meu psicológico, afetem o meu controle emocional e automaticamente afete a minha vida, né? Então, eu acredito que esse vídeo aqui possa ajudar você de alguma forma a se blindar, né, de coisas negativas, e aí você não permitindo que isso aconteça na sua vida e automaticamente permitindo sim as coisas boas da vida, né? Inclusive tem uma música da Sandy
que ela fala que o nome da música é Sim. Inclusive eu enviei essa música para essa amiga minha. Então a gente precisa sim se permitir novas oportunidades. Tá bom, pessoal? Então fica aí esse vídeo aí muito forte falando sobre permissão. Que esse vídeo possa tocar seu coração aí e você usar o poder do sim e o poder do não, a permissão para o bem, para as coisas boas e as permissões para não deixar acontecer na sua vida aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, aquilo que para seus sonhos, aquilo que impede você de crescer e aquilo que te impede de evoluir. Tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Até mais.